Você sabe o que acontece quando juntam mulheres poderosas? TPM no ar. Entretenimento, beleza, moda, empreendedorismo. O universo da mulher no tempo de hoje. Agora, TPM no ar. Tudo para mulheres. Começa agora mais um episódio do TPM Saúde e Estética e eu já quero convidar você, se ainda não segue, ser um seguidor do nosso canal, ativar o sininho, deixar o seu like e, claro, seguir também nas redes sociais, @TPM no ar, tudo junto. Na nossa temporada Saúde e Estética, além dos conteúdos aqui no canal do YouTube, você também pode conferir no nosso site a edição das entrevistas na nossa revista digital. Acesse o site www.tpmnoar.com.br. E se for aqui da nossa região, do Vale do Paraíba, você pode ter acesso à versão impressa das nossas revistas. Só mandar um direct pra gente no Instagram, a gente conta pra você onde retirar a sua edição gratuitamente. E agora, nessa edição especial, nós estamos trazendo um conteúdo sobre o câncer de mama. E hoje nós vamos conversar com uma paciente que enfrentou o câncer de mama, a Taine Santos, de 32 anos. Ela é jornalista e veio compartilhar hoje, com uma feliz coincidência, que ela está totalmente curada. Na data de hoje, você acabou de vir da sua consulta médica. Thay, seja bem-vinda ao microfone do TPM. Muito obrigada, eu que agradeço o convite, fiquei muito feliz. E nesse dia tão especial, né? Eu não imaginava que eu ia ter essa notícia hoje, pela manhã, então eu acho que hoje vai ser um dia de fortes emoções. Coroamos Sim. Com essa entrevista, nessa emoção. Antes da gente falar de todo o processo, eu acho que poder compartilhar que você venceu o câncer de mama, que você está 100% curada, a sensação que a gente tem é que realmente a vida continua. Sim, a vida continua. Uma nova vida. Com certeza. E até é uma sensação que dá estranha, né? Eu já tinha visto algumas oncofriends, que é a maneira como a gente se chama, as amigas que estão passando Sim. pela situação. E elas falavam, Thay, quando você ouvir o médico falando, agora é vida normal, você vai ver, você vai sentir uma coisa única. E assim, cada uma sente uma coisa. Tem gente que sente alívio, alegria, tem gente que fica assim, o quê? Como assim? E eu acho que eu senti um misto de tudo na hora que o médico falou. Agora é vida normal, pode ir lá, faz sua unha, pode fazer uma tatuagem, pode comer o que você quiser, vai comer uma comida japonesa, porque durante o tratamento a gente não pode, né, comer um japa. Então, assim, foi um misto, um alívio. Eu saí, assim, até meio confusa. Aí, depois que o meu cérebro começou a associar, e aí eu me derramei em lágrimas. Passou um filme pela sua cabeça, eu imagino, Sim, né, Thay? Sim, depois que eu saí do hospital. Acho que depois que eu saí do hospital, eu consegui entender, na hora que ele falou que o meu corpo, né, agora eu entrei em remissão. Então, que pra estar totalmente curada são 5 anos, né, que a gente continua um acompanhamento. Mas, nesse momento, o meu corpo não tem nenhuma célula mais cancerígena. Então, assim, eu tenho muito orgulho de falar assim, estou curada, eu tenho fé nisso, eu confiei desde o dia que eu tive o diagnóstico que eu ia conseguir vencer isso não ia me derrubar. E eu fiz dessa jornada, né, uma grande inspiração pra mim mesma, porque eu acho que tudo que eu fui compartilhando nas minhas redes sociais, com as minhas oncofriends, também foi revisitado por mim várias vezes. Sim. Eu postava em momentos em que eu me sentia talvez mais pra baixo, um pouco precisando da minha própria energia, eu assistia os meus próprios vídeos. Eu falava, não, nesse dia eu tava assim e eu consegui me ressignificar o meu sentimento e ficar Eu sou bem. forte. Exatamente. E tá tudo bem ficar vulnerável também. Sim. Mas eu gosto de encontrar a minha fortaleza pra poder me reerguer. A gente sofre um pouquinho e depois vamos bola pra frente, entendeu? Sim. Thay, 32 anos. A primeira pergunta que eu fiz pra Thay aqui no off é: você tem caso de câncer na família? Porque quando a gente vê uma mulher, uma menina, né? A gente infelizmente tem visto, né, cada vez mais meninas novas com o diagnóstico do câncer de mama e outros, né? Você respondeu pra mim que não diretamente, né? Sim. Eu tenho caso, assim, de tia, tio, que já passaram por essa doença. Mas não, assim, a avó, mãe. Geralmente, a gente traz esse gene pelo lado materno, Sim. né? E não tenho direto. E o tipo de câncer que eu desenvolvi, ele é um câncer, né? Que é hormonal, mas ele também, o HER2 positivo, né? Ele é um câncer que ele tem… as células, elas se reproduzem muito rápido.
Então, assim, eu ainda não fiz o meu teste genético, que é um teste que a gente pode saber se ele veio por questões hereditárias ou se eu desenvolvi decorrente à minha vida. Mas, como ele teve essas células que se reproduzem muito rápido, então, do nada, eu fiz um autoexame em casa, eu vi um carocinho, e aí, em um mês, a minha vida virou de cabeça para baixo, e eu já comecei a fazer químio, já perdi meu cabelo, então, assim… eu até me perdi, são muitas coisas, sabe? É muito rápido. Sim. Tudo, é um universo, igual eu falei pra você. Uma portinha que você abre que você não sabe, né, onde ela vai te levar. Exatamente. Thay, ponto importantíssimo pra gente agora realmente falar com quem aqui tá nos acompanhando. Olha o que a Thay acabou de dizer. Ela fez o autoexame e detectou um carocinho. A partir dali, a preocupação veio. E aí sim, o diagnóstico que a gente pode dizer precoce. Sim. Thay, compartilha como era a sua rotina de autocuidado com você, de conhecer o seu corpo. Sim. Desde que eu me tornei mãe, eu comecei a me olhar diferente, obviamente. Muitas mudanças. Muitas mudanças no corpo, na mente, no espírito, na rotina, tudo muda. E eu comecei a colocar a atividade física como algo muito presente na minha vida. Então, assim, é igual eu falo, a história do câncer é uma bolha. Se você nunca pesquisou sobre isso pelas redes sociais, você talvez não veja conteúdo sobre isso. Mas, por ser questões de saúde e eu estar buscando cada vez mais, eu corro, faço academia, eu sempre fui muito ativa. CrossFit entrou depois. Mas, começou a aparecer conteúdos para mim sobre atividade física, exercício e saúde. E eu fui, impactada com um vídeo de uma influenciadora que também pratica atividade física, mas no vídeo dela ela falava que ela tinha encontrado um câncer no seio, porque ela tinha feito autoexame em casa durante o horário do banho. E aí eu vi o vídeo e assim, a gente sabe, a gente vê muitos vídeos, a gente o tempo inteiro… inundado de informação. Exatamente. Mas eu não sei porque aquilo ficou na minha cabeça de uma maneira diferente. Um dia eu tava tomando banho, eu falei, vou fazer. E aí eu fiz o autoexame. E naquele dia eu encontrei um carocinho. Agora fala pra mulherada que vai tomar banho hoje. Vai tomar banho. Já sente aqui seu seio, entendeu? Se conhecer é a coisa mais importante, gente. Mais importante. Mas depois que eu senti esse nódulo, eu achei que era mastite. Achei que podia ser leite empedrado. Porque a Eva tinha parado de amamentar, já fazia alguns meses. Que eu sempre tive muito leite. E eu achava que aquilo poderia ser, sei lá, né? Ficou resquícios do leite. Mas… Aí eu comecei a sentir que aquilo começou a me incomodar. Porque quando eu corria, eu sentia uma dorzinha, meio uma fisgada, sabe? Aí um dia eu fiz um stories e postei falando sobre isso. E uma amiga minha, que é enfermeira, falou, Thay, vai no médico. Porque isso pode dar intercorrência, porque eu tinha um silicone, né? Que eu tinha feito por estética uns anos antes. Então, vai no médico, sei lá o quê. Eu falei assim, é verdade, pode ser tanta coisa, né? Vou no médico. Mas eu nunca imaginei que podia ser um câncer. E no dia que eu fui no médico fazer um ultrassom, né? Acho que a maior parte das mulheres já deve ter feito. Fiz um ultrassom. E a gente sente. Na hora que eu vi a expressão da médica fazendo o ultrassom, e ela perguntou assim, pra quem você vai levar esse exame? Eu falei, pra mastologista. Ela, quando você vai? Eu, amanhã. Ela, então até amanhã cedo já tá disponível pra você. Eu fiz assim… Alguma coisa tem, por quê? Porque ela perguntou isso, entendeu? Ela foi específica. Então ela tava preocupada. Aí eu pensei, e se tiver alguma coisa? Mas a gente nunca acha, né? E no dia que eu vim pra Taubaté, na mastologista, no dia seguinte, eu trouxe o resultado, eu ia comprar meu vestido de casamento. E eu lembro quando eu entrei naquela sala e depois eu nunca mais, eu sabia que eu nunca mais ia ser a mesma. Quando eu cheguei na consulta, eu brincava, eu sou muito falante, né? Você já percebeu. Então, eu ficava brincando, conversando com as pessoas lá do atendimento. E na hora que eu saí em silêncio. E eu falei assim, gente… E graças a Deus, tinha 2 amigos comigo. Porque, né, eu não sou de Taubaté, então eu ia pegar a estrada, tudo. Assim, eu não tinha o que dizer. Porque eu acho que o primeiro pensamento que vem na cabeça é… Meu Deus, a minha filha… Exato. A minha filha… Depois eu pensei, o meu cabelo… Eu vou ficar careca. Porque, calma, foi só um laudo. Nem é um laudo oficial, né? Ela falou pra você que pode ser e tal. Falei assim, gente, Ela não ia falar isso se não fosse… Nós somos mulheres, né? Não tem como. A nossa cabeça é 1000 possibilidades. A gente abre 30 abas, assim, num piscar de dedos. Sim. Mas desde aquele dia, assim, eu
eu levei tudo assim, vamos enfrentar, sabe? Eu não sou o tipo de pessoa que… Você vestiu a coragem. Eu não sou o tipo de pessoa que eu vou me entregar pras coisas, entendeu? E eu me sinto muito orgulhosa, porque Sim. eu acho que isso é um mérito meu mesmo. Óbvio que a rede de apoio, o meu marido, que é uma pessoa incrível, me ajudou muito, minha família, meus amigos, minha filha, Deus. Mas isso também sou eu. Porque não importa o que as pessoas digam pra você, se você não dizer pra si mesma. Sim. Entendeu? Então, acho que eu me fortaleci demais. E eu não posso tirar esse mérito de mim. Minha terapeuta deve estar orgulhosa agora. Parabéns! Porque é um trabalho também a gente Sim. reconhecer a nossa força, entendeu? Exato. Geralmente a gente acha que as coisas externas que trazem isso pra nós. E a gente não reconhece o que a gente é capaz de fazer por si mesma. A nossa mente é poderosa. É muito pra bom e pra ruim. Exato. Thay, e aí um outro ponto, que é o que eu quero trazer aqui, que todo o seu tratamento foi feito pelo SUS. Sim. Então, você é uma paciente do SUS. Sim. Salve o SUS. Salve o SUS. Salve o SUS. Gente, eu fiz tudo pelo SUS. Eu não vou negar que no começo eu fiquei um pouco apreensiva de como seria. Porque quando a gente vai fazer uma consulta, tá com uma gripe, alguma coisa, geralmente a gente tem… Burocracias. Burocracias, demora. Então, você fica assim, né, é mais difícil. Mas eu não tenho do que reclamar. Porque eu acho que, assim, quando você entra ali no sistema, é uma doença igual foi a minha, onde a gente vive aqui em Taubaté, foi muito fácil, assim, para as coisas acontecerem. Eu tive o laudo em outubro, o lado formal, com toda a biópsia, imunohistoquímico, tudo, qual é o câncer, tudo. Em dezembro, eu já estava fazendo quimioterapia. Então, assim, de dezembro até em maio, eu finalizei todas as químios, certinho. Todos os profissionais que me atenderam, excelentes. Fiz a mastectomia radical, com reconstrução imediata, com prótese. Com um cirurgião excelente. Então, assim, os médicos, o mastologista, o meu oncologista… Pessoas incríveis, assim, sabe? Eu fiquei… E muito humanos, né? Você compartilhou aqui comigo. Sim, todos incríveis. Eu não tenho o que questionar. Óbvio, demora na fila um pouquinho? Demora. Vai ter que ir com paciência, mas vale a pena. Porque o atendimento é muito bom mesmo. Você se sentiu realmente importante para os profissionais, né? Todo o seu tratamento, ele foi visto. Sim, exatamente. E assim, principalmente, eu gosto de enfatizar pelo cirurgião plástico. A questão é que todo mundo olha para a doença. Então, assim, o mastologista… E tá certo, a doença é o que tem que acabar para eu poder viver. Mas eu falo que o cirurgião plástico, na minha opinião, ele cuida da sua saúde mental e emocional. Por quê? O que fica depois que ele passa por você é o que você vai ver todos os dias. Sim. Quando você tira a roupa e vai tomar um banho. Quando você vai se relacionar com o seu marido, com o seu parceiro. Quando você se olha no espelho. Então, assim, é saúde, entendeu? Saúde mental, saúde emocional, psicológica. Então, assim, o cirurgião plástico que me acompanhou, que foi o Dr. Adamo… É inquestionável o cuidado que ele teve em me trazer esse conforto, sabe? E assim, tudo pelo SUS. E ele fez um trabalho… Eu não posso mostrar aqui. Não vou tirar a gente pra fora. Mas ficou muito bom, é um trabalho bom. Os pontos dele, na hora que eu olhei aquilo… Justamente porque você é uma mulher nova. Mas… Né? Isso tem uma importância, como você disse, psicológica tremenda. Sim. E quando eu tirei, né, o esparadrapo, tudo, eu olhei, eu fiquei com muito medo. Eu perdi um mamilo, que eu vou ter que reconstruir depois, né? Mas eu fiquei com medo de tirar e tá, tipo, aqueles pontos preto, sabe? E tá, assim, deformado. Sim. A gente vê de tudo na internet, né? Então, eu fiquei com esse receio. Eu não sabia, igual eu falei, eu entrei de um jeito, eu não sabia o que ia acontecer. Eu não ia saber se ia ter esvaziamento axilar ou não. Eu não sabia o tamanho da prótese que ia conseguir colocar. Você não sabe nada. Porque tudo acontece ali na mesa de cirurgia. Na hora que abre pra cirurgia. Abriu ali, aí eles vão ver. Entendeu? Então, assim, foram tirando. Tirou um linfonodo, deu negativo. Ele falou que tava feio. Eu não sei como é um linfonodo feio ou bonito. Mas ele falou como era feio. Aí ele foi e tirou outro. Deu negativo. Aí ele falou, nossa, tá feio também. Vamos tirar mais um. Tirou 3, todos negativos. Aí já vem, daí ele tira tudo. Aí vem o cirurgião plástico. E já reconstrói tudo ali na hora.
É uma equipe, eu fico imaginando, gente, que loucura, e eu lá desacordada, né? A plena. Nós não temos essa informação, né? Como você disse, só quem tá passando pelo processo acaba tendo contato com outro universo de informação que não chega. E o nosso objetivo aqui no TPM é justamente esse, que você possa compartilhar uma jornada que não é fácil, mas trazer conhecimento. Primeiro, por uma questão mesmo de fazer uma prevenção. Então, essa é a nossa principal bandeira aqui, nesse sentido, que as mulheres pensem no seu diagnóstico precoce, se cuidem, faça o autoexame, vá ao médico, não deixe, né? Não, é porque mulher deixa pra depois. A gente vive essa rotina doida, tudo vem primeiro. Falo porque eu já compartilhei muito disso aqui. Questão profissional sempre vem na frente. E não é assim que deveria ser, né? Nós temos que priorizar a nossa saúde para que tudo aconteça. Então, nesse quesito, principalmente, estamos aí prestes, né, a entrar no Outubro Rosa, que é um mês onde muito vai se falar, mas é mais do que se falar, que a gente possa, de fato, fazer a diferença na nossa vida e nas pessoas que estão do nosso lado. Thay, agora a gente vai falar da parte mais delicada, que é a questão do tratamento, da quimioterapia e a perca dos cabelos. Compartilha com a gente como foi o processo, o que você decidiu fazer em relação aos cabelos. Tá. Na verdade, assim, quando eu comecei as quimioterapias, eu comecei as químios junto com o CrossFit, que foi o meu aliado durante todo o meu tratamento. Então, eu saía da quimioterapia, eu ia pro CrossFit. Eu saía da quimioterapia, eu ia correr. Eu não deixei a atividade física fora de nada. E eu falo, eu nunca fui tão saudável enquanto eu estava curando um câncer. Porque minha alimentação melhorou, eu bebia muita água, eu fazia atividade física todos os dias. Estava lá, com dores no corpo, mas eu ia. Eu ia fazer alguma coisa, porque eu sentia que aquilo amenizava os danos da medicação. Então, quem entra no meu feed, fala assim, gente, essa menina é louca? Porque, assim, falavam pra mim, você não pode pegar tudo isso de peso. Isso que eu ia perguntar, quando você saía da quimioterapia, você não tava zonza, com o estômago ruim, você não tinha efeitos colaterais? Não, os meus efeitos foram bem amenizados. Eu tive um acompanhamento de uma nutricionista oncológica muito boa, que me auxiliou com questões da alimentação, só que foi muito fácil para mim, porque eu não tive nenhum tipo de náusea, que acontecem com muitas pacientes. Náusea, muita mucosa na boca, mal-estar. Eu tive um pouco de fadiga nas vermelhas, né, que eu fiz um protocolo de 4 quimioterapias vermelhas e 4 quimioterapias brancas. São medicações diferentes. E não quer dizer que uma é mais forte que a outra, não. São reações diferentes. Então, eu achava que a vermelha, meu Deus, ela que vai cair meu cabelo e eu vou ficar muito mal. Não necessariamente. Pra mim, a branca foi pior. Talvez é branca já pra dar essa ideia de que essa é mais leve. É porque muito se fala no universo OncoFriend sobre as reações, né? E assim, quando eu fazia o CrossFit, eu sentia que o meu corpo… É uma sensação que eu tenho. Que ele balançava bastante. Pra cima, pra baixo, fazia as coisas. Pegava o peso e tal, suava. E eu sentia que aquilo fazia o remédio distribuir no meu corpo. Então, me dava menos aquela concentração de mal-estar do remédio. Sim. Então, assim, eu buscava muito isso. E todos os médicos que me acompanharam, o doutor André Girardi, que foi meu mastologista, o oncologista, o Dr. Patrick, a nutricionista oncológica, todos falavam, quanto mais exercício você fizer, melhor vai ser. Porque, quando eu entendo, teve dia que na branca, que eu sentia dor nas articulações. E aí… Tinha dia que eu não conseguia mesmo. Eu falei, gente, vou respeitar meu corpo. Sim. Hoje eu não consigo, vou ficar aqui. Mas quando eu conseguia, eu ia. Então, eu me esforcei bastante. E com relação à queda do cabelo, é muito difícil. Igual eu tinha comentado até com você antes, né? Sim. Eu acho que é uma sensação, assim, de que a gente sempre acha que não vai cair, não. Porque, nossa, já passou 15 dias, eu acho que não vai cair mais, gente. Fica a esperança. Fica. Até a hora que começa a cair. Você acha que Deus tá ali, tipo… Não vai, vou segurar seus fiozinhos de cabelo, não vai cair. Mas, infelizmente, faz parte do processo. E o meu cabelo era minha marca registrada. Eu tinha um cabelo ruivo, muito grande, até aqui na cintura. E o meu cabelo, assim, eu cortava as pontinhas. E se cortava um pouquinho a mais, eu sofria. E aí, como que eu fui me preparando com relação a isso? Eu cortei primeiro no ombro.
E eu gostei, curti essa vibe. Fiquei, sei lá, 1 mês com esse cabelo. Até começar as químios. Aí eu fiz a primeira quimioterapia e cortei Joãozinho. Aí eu achei que eu fiquei com uma skin, assim, muito rica, assim, sabe? Bem poderosa. Com mulherão. Tem que fazer do limão limonada, Claro. né? Então, eu olhava assim, falei, nossa, olha lá o cabelinho dela e tal. E assim, eu fui levando na brincadeira. Até que, realmente, quando começa a cair… Ele não cai assim, igual eu falei na novela. Pelo menos pra mim, não foi. Olha, como caiu um pouquinho. Não. O meu despencou. Ele caiu assim, que eu fui no CrossFit um dia, no dia seguinte, eu sabia que eu ia lavar o cabelo e ia cair tudo. Aqui atrás, assim, ficava com umas falhas. É como se descolasse mesmo. Sabe bonequinha? Sim. Quando o cabelo da boneca fica tudo… Então, começou assim, e muito. E eu falei assim, não, isso não é pra mim. Eu não quero passar por esse momento, dessa maneira. Porque a sensação que eu tinha era que eu tava definhando, assim, sabe? E aí eu falei, não, vamos raspar. Aí eu raspei. E ficou bem parecido como tá agora já, entendeu? Sim. E aí eu raspei, aí já com as falhas e tal. Aí começou a cair mesmo, de ficar bem careca. E eu pensei assim, nossa, é muito estranho. Não é estranho raspar, pra mim. Não foi o mais doloroso. Foi acordar no dia seguinte e não ter cabelo. E aí, acordar no dia seguinte de novo e não ter cabelo. E tem um espelho, o meu guarda-roupa na frente da cama é um espelho. Então, todo dia que eu acordava, eu olhava pra mim. E era muito triste. E eu tive que me conectar comigo, assim, de maneiras muito fortes. Pra eu não deixar a peteca cair, porque é muito difícil. As pessoas falam assim, perder o cabelo é difícil. Conviver careca é difícil. Você entendeu? E é tipo assim, até 1 semana e meia atrás, eu ainda era careca. 100%. Com uns fiapinhos, assim, cebolinha. E você vai falar… E eu falo assim pras meninas, você não precisa amar isso. Não precisa amar sua careca. Eu aprendi a conviver com ela. Além da careca, eu sou uma pessoa. Exato. Mas eu nunca amei a minha careca. Você entendeu? E tem mulheres que amam. Eu não amei. Eu olhava pra mim e eu buscava outras coisas pra me sentir bonita. O que você fazia? Usava muito lenço. Eu adorei. E olha pra você ver, eu paguei com a língua. Porque eu falo assim, gente, eu não vou usar lenço. Lenço, pra mim, associa muito a câncer. Aí você não sabe, eu tinha câncer. Por que eu não queria usar o lenço? Não fazia sentido. Aí eu falei assim, não, vamos usar os lenços. E aí, eu encontrei uma loja de lenços que fica aqui em Jacareí. Incrível. E eles começaram a mandar lenços pra mim. Eu falei assim, nossa, amei. Porque eu consegui montar looks. Então, tinha lenço verde, lookinho verde. Lenço mais roxinho, lookinho ali. E aí, isso foi me trazendo uma autoestima, sabe? Porque, tipo assim, eu sou uma mulher vaidosa. E não é porque eu tô careca que eu vou deixar de me cuidar. Isso. Fazia meu skincare, cuidava da minha pele, passava meu cheirinho. Por quê? Porque são nesses pequenos cuidados que você vai se construindo, Sim. entendeu? A sua E autoestima. se conectando com quem você é. Hoje em dia, do jeito que eu estou, eu me sinto muito mais confiante do que a Thay de antes, que tinha um cabelo ruivo, lindo, maravilhoso, até a cintura. Porque você se reconectou com você. Eu acho que nem me reconectei. Foi a primeira vez que eu me conectei de verdade. Uau. Foi a primeira vez. Eu acho que eu me olhei de uma maneira que vai além daquilo que eu enxergo no espelho. Eu passei a me admirar. Você entendeu? Sim. Que a maternidade já começou a me trazer isso. Que antes da maternidade, eu acho que eu tinha um pensamento, assim, muito… Não, quero fazer, quero me construir, quero ser uma boa profissional, quero estudar, A gente quer, né? Quer. Aí, quando você vira mãe, a sua chavinha já dá uma virada. Quando eu me vi nesse estado extremamente vulnerável, eu comecei a ter que encontrar outras coisas. Por mim, pela minha filha, pelo meu casamento, entendeu? Sim. E assim, o universo oncológico, ele é um universo triste. Vou falar pra você, foi fácil? Não foi. Não é. Não é. E você tem que viver a sua experiência, é o que eu falo pras meninas. Não tem que se amar do jeito que você tá. Mas também não tem que se odiar. Eu não fiquei falando em voz alta. Poucas vezes eu falei, nesses meses. Ai, eu sou horrível. Ai, eu tô horrível, assim. Falei.
Eu falei, não vou ser hipócrita. Já falei, eu sou horrível. Nossa, eu tô muito feia. Já falei, mas eu evito ao máximo falar isso. Porque eu acho que a palavra, ela entra no nosso inconsciente de uma maneira que reforça Sim. algo negativo pra nós mesmas. Então, eu não falava nada. Entendeu? E aí, os cabelos? Aí você foi atrás das laces. Ai, menina. A Lace. A Lace me ajudou bastante. Mas eu não consegui me conectar muito com ela. Eu achava que eu ia me conectar mais. Só que a Lace que eu encontrei, ela é bem semelhante ao meu cabelo antigo. Então, olha que viagem, né? Mas às vezes eu senti que quando eu colocava ela, é como se eu estivesse retornando… Aquela tá aí. E aí eu pensava, nossa, como eu tô hoje? Às vezes era meio inconsciente. Eu acho que nos dias que eu tava me sentindo mais frágil, às vezes eu usava a lace como uma armadura, sabe? Deixa eu voltar pra aquele momento, né? É meio inconsciente mesmo, assim. Sim. Tipo, vou pra lace hoje. Por quê? Aí eu comecei a olhar pra isso. E olha que visão terapêutica mesmo, né? Você falou que faz terapia desde a maternidade, então eu acredito que talvez você possa ter levado isso na terapia e a análise dela de ter mostrado isso pra você. E como a gente poder falar isso também vai trazer resposta para, né, outras mulheres que também estão passando pelo processo de entender essas fugas ou essas chaves, esses confortos, Sim. que é importante. Sim, mas a lace, em si, eu coloquei nome nelas, né? Que eu tenho algumas. A primeira que chegou até mim foi a Dolores. A Dolores, ela é bem aeromoça. Ela é curtinha, assim. Aí ela tem uma franjinha, meio vegana. E a Dolores, ela veio por um projeto muito legal, que é espalhado pelo Brasil. E a gente tem unidade aqui em Taubaté e em São José, que é a Casa Rosa. Onde mulheres que estão em tratamento oncológico podem ir até esse local, leva lá o documento para comprovar que é uma paciente oncológica e elas podem levar uma peruca embora de graça e deixa lá os dados e depois que terminar o tratamento, leva de volta. Sim. E eu postei isso no meu Instagram e até ajudei outras mulheres que também estavam nessa situação e não tinha dinheiro para comprar uma lace, entendeu? E é de cabelo de verdade, então assim, acaba te dando um pouco mais de leveza. Sim. Eu comprei algumas perucas na Shein também, só que é outra qualidade. Eu prefiro as de cabelo original mesmo. Sim. Mas eu acho que o que eu mais me encontrei, a minha fuga durante o tratamento, foram com os lenços. Os lenços, assim, foram bem legais pra mim. E alguns momentos careca. Foram, assim, os momentos… Assim, um dia que eu fui no mercado careca. Foi um dia muito significativo pra mim. Porque não tem como… Você se preparou pra esse momento? Ou você foi de sopetão? Foi um dia que eu tinha feito um ensaio. Eu fiz um ensaio fotográfico careca. Porque foi uma das maneiras também que eu encontrei de me achar bonita. Porque quando você se vê pela lente da câmera de um fotógrafo, você se vê diferente. Sim. Eu fiz isso na maternidade, onde ainda o meu corpo não tinha voltado, ainda tava, né, com o corpinho diferente por conta da maternidade, sabe? Pós-operatório, bem pós-operatório. E eu falei assim, não, eu gosto de mim do jeito que eu sou. Fui lá, fiz um ensaio fotográfico. Careca, fui lá e fiz um ensaio fotográfico. Porque quando você olha na lente do fotógrafo e você se vê lá, você fala assim, nossa, ele tá vendo isso de mim que nem eu tô vendo. Porque ele pega os melhores ângulos, ele mostra, né? É artístico, né? Sim. E aí, eu fiz o ensaio careca e eu tinha ficado maquiada. Aí, eu fui no mercado. Aí, na hora que eu cheguei no mercado, eu tava achando que eu tava super empoderada. Porém, existe uma questão, que são os olhares das pessoas. Quando a gente mora em uma cidade, que talvez seja menor, as pessoas vão olhar mesmo, sabe? E eu fui aprendendo que nem todo olhar é um olhar que está te julgando, nem nada, ou com pena. Eu acho que o julgar é menos pior do que ter a pena, sabe? Porque assim, às vezes vão ter algumas senhoras que vão olhar pra você e vão chegar em você e vão querer orar pra você ali, entendeu? E assim, paciência. Eu não acho que assim, elas deveriam agir assim, que às vezes você pode estar num momento mais vulnerável, né? Mas assim, talvez… Mas ela acredita que estão fazendo bem. E aí entra você ter empatia com os outros, entendeu? E aí eu fui aos pouquinhos, entendendo isso e me libertando um pouco mais desses estereótipos. Sim. E eu comecei a postar muito sobre isso. Que é o quê? Viu uma mulher careca na rua, você vai olhar pra ela e vai falar assim, você é demais. Você é incrível, você vai conseguir. Ó, parabéns. É isso. Agora, não olhe pra uma mulher e fala assim,
Nossa, coitada. Olha lá, tá com câncer. Não, gente, se ela saiu careca, é porque, primeiro, ela tá super bem resolvida com ela. Exato. Senão ela não vai sair careca na rua, entendeu? Se ela saiu careca na rua, ela é muito… Posso falar foda? Pode. Ela é muito foda, sabe? Porque, tipo assim, nossa, que legal. E quando eu vejo uma mulher careca na rua hoje, eu falo assim, nossa, que demais. Que incrível. E quando eu corri em São José, a corrida da Oscar, eu corri os 10 km, foi minha primeira vez correndo 10 quilômetros. Eu tinha feito quimioterapia fazia 3 dias. Uau. Então, assim, tava já com a quimio mais distribuída no corpo, mais fazendo uns efeitinhos, né? Aí eu tomei um dipirona e fui. 10 km. Eu fui de boné. Eu tirei. Eu falei, vou correr careca hoje. E eu corria careca, aí as pessoas falavam assim, é por isso que eu corro. Ah lá, ó, é isso aí. Aí eu passava, o pessoal batia, nossa, consegui fazer em 1 hora já os 10 quilômetros. Qual é o pace? Eu fiz nossa, foi o melhor pace que eu já fiz. Porque eu me senti estimulada pela minha careca. E aí, um dia, eu até postei falando assim, gente, eu entendi que sair careca é tipo sair com uma coroa na cabeça. É você entender que você é além disso, entendeu? Tipo, é um orgulho. Sim. Eu não tenho que ter vergonha. Eu não tenho que ter vergonha. Porque eu não tô fazendo nada de errado. Eu não tenho que ter vergonha da doença. Eu tenho que ter vergonha se eu for uma má pessoa e prejudicar os outros. Mas eu tô lutando pela minha vida, tô ressignificando as coisas, sabe? Tipo, tô vivendo. Eu vou me importar com o que os outros pensam? Ah, eu não, hein? Isso aí eu já me desprendi também. Muito bom. Você falou de corrida, depois a gente vai falar que teremos a nossa corrida em prol do Outubro Rosa, mas daqui a pouco eu conto. Estarei lá. Isso mesmo. Thay, e qual foi o período de todo o seu tratamento? Quanto tempo durou o seu tratamento? 6 meses. 6 meses. É. 6 meses de químio. Aí depois da químio já vai pra cirurgia. E aí agora, hoje, curada. Aí eu ia fazer assim com o cabelo. Ai, curada. Você fez. Ai, curada. E agora esperando saber se eu vou precisar de radioterapia ou não. O que acontece? Pelo fato de o tumor ter sido pequeno, o tumor que eu tinha 3 centímetros. E porque com as quimioterapias, eu consegui reduzir ele a 0. Ou seja, a cirurgia, ela foi realmente ali só pra tirar, avaliar, ver como que tava a região. Mas eu fui curada durante as químios. Nas químios já tinha acabado tudo, entendeu? Não tem mais célula cancerígena. Então, assim, provavelmente eu não preciso de radioterapia. E eu torço muito por isso. Porque, para as mulheres que não sabem, quando a gente põe prótese e faz rádio, existe uma porcentagem grande da prótese estragar. Então, muitos médicos orientam as pacientes a colocar um expansor. Eu não conhecia isso. Eu fui conhecer agora nesse processo. Você sabe o que é expansor? Não. É uma prótese vazia que coloca dentro da mulher. E aí, você vai enchendo ele aos poucos, tipo uma bexiga. E você enche com soro fisiológico. E aí o doutor me deu essas 2 opções. E me mostrou o que poderia ou não acontecer. Sim. Eu falei assim, eu confio que eu não vou precisar de rádio. Eu confio. Eu vou na prótese. Porque eu sou o tipo de pessoa que eu não gosto de ficar parada. E pensar que eu já iria ter que fazer 2 cirurgias, porque depois você tira o expansor e põe a prótese. Aí eu não queria fazer 2. Daí eu falei assim, não, vamos tentar já ir nessa única. A prótese ficou menor, mas pra mim isso é o de menos. Eu não queria ficar parada. Ficar parada me deixa… Ai, não sei. Confiou no seu sentido e tá certo. Exatamente. Isso também é muito individual. Isso. Né? E aí, agora eu faço mais 1 ano de Herceptin, que é uma terapia-alvo pro tipo de câncer que eu tinha. Tem que tomar cuidado com as palavras. Eu faço esse Herceptin, mais algumas aplicações até o ano que vem, no hospital. E aí, continuo tomando o tamoxifeno, que é um remédio que eu acho que a maior parte das mulheres que têm câncer hormonal tomam. Aí, elas podem tomar durante 5 ou 10 anos. E aí, eu continuarei tomando. Aí, tomo em casa, mas aí é vida normal, entendeu? Sim. É um remédio realmente para controle hormonal. Mas é isso. Thay, depois desse processo, como você disse, você é uma outra mulher, deixou a Thay ruiva pra trás e hoje estamos aqui com essa Thay linda, maravilhosa, fortíssima, que o ressignificou um período difícil, mas um período que te transformou e que hoje está aqui na nossa frente como uma mulher transformada, cheia de energia, cheia de ideias, gás para viver e para compartilhar e incentivar outras mulheres a também ter essa força. Deixa o seu recado para elas.
Então, é um processo muito individual de cada uma de vocês que passam por essa situação. Mas eu falo assim, eu não só venci a doença. Não é sobre a doença, é sobre nós. Eu vivi a cura. E viver a cura é não deixar que o processo para te levar até a cura te desconstrua de si mesma, que faça você se perder, entendeu? Sim. Porque, assim, todo momento na minha mente era o seguinte: por que eu estou fazendo isso? Por que a gente quer acabar com a doença? Pra viver. Exato. E eu vou deixar de viver durante o tratamento? Eu não. Toda vez que eu tava bem, eu ia fazer alguma coisa. Eu ia brincar com minha filha, ia fazer atividade física, sair com os meus amigos. Eu vivi minha vida durante o meu tratamento. Eu não sobrevivi, eu vivi e vou continuar vivendo e me transformando. E o que Deus me mandar, eu estou super aberta. E já estar aqui com você já é uma prova de que tudo isso tem um propósito. Levar a conscientização para as mulheres e mostrar, dar voz, né, para quem passa por essa situação, que não... Para você ser mulher, você ter câncer, basta você ser mulher, ter uma mama, porque o câncer não vê gênero, né? Tipo, tem homens Sim. também, mas não vê cor, não vê raça, não vê classe social. Só aparece. Exato. Só aparece. Você pode ter muito dinheiro, pouco dinheiro. Se tiver que aparecer, vai aparecer. E o que vai realmente definir é como você vai lidar com isso. Isso. Thay, muito, muito, muito obrigada por vir aqui compartilhar, contar, né, sobre esse episódio, registrar aqui sobre esse episódio, mas principalmente por nos ajudar a incentivar as mulheres a cuidarem da sua saúde, a terem ali zelo, carinho por si próprias. E agora, viva a sua vida, mais ainda do que você já vive, e continue levando a sua mensagem, incentivando as mulheres a serem fortes e resilientes. Obrigada. Obrigada. Para você que está nos acompanhando, segue, ativa o sininho, deixa o seu like, é muito importante. E compartilhe esse conteúdo com o máximo de mulheres e pessoas que você possa compartilhar. Manda nos grupos, manda aí para sua mãe, para sua tia, para avó. Dá para acompanhar aqui no YouTube, também no Spotify. Se você tiver, de repente, né, na correria ali, põe só para escutar, se não tiver como assistir, mas... manda isso para o máximo de pessoas que você conhece. Obrigada pelo carinho e até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.